Olá! No nosso estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, chegamos ao capítulo 34, onde após a estada deles no posto de socorro Campos da Paz, vendo os trabalhos que lá se executam em benefício dos nossos irmãos desencarnados, e também de postos avançados para atender aos espíritos encarnados igualmente. E no último capítulo, nós vimos o relato de André Luiz narrando o trajeto que eles fizeram até chegar à cidade de Rio de Janeiro, já na crosta terrestre, ok? E onde Aniceto vai encaminhá-los agora para um posto pertencente à cidade de nosso lar, aqui na Terra. Esse capítulo se chama Oficina de Nosso Lar. E André Luiz começa assim. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me de sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos dos transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros das escadas, ou melhor dizendo, das sacadas distantes. Alguns em grupos vagavam pelas ruas formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Assustei-me. Não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao Círculo Canal. Aqui André Luiz se refere quando no livro Em Nosso Lar ele conseguiu obter a autorização para visitar a família terrena na cidade do Rio de Janeiro, ok? Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio que recebemos para a intensificação do poder visual. Estávamos agora em tarefa de observação ativa com vistas ao aprendizado. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores invisíveis ao homem não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai-vem. Isso vem corroborar as informações de O Livro dos Espíritos, de que nós estamos o tempo todo cercado do plano espiritual em faixas vibracionais diferentes, mas que o tempo todo estamos intermediados por entidades espirituais. Evidentemente, como o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, há uma quantidade verdadeiramente grande de espíritos inferiores, de baixo poder vibratório, ainda em processos evolutivos bem atrasados. Mas isso também não é só esta parte. Nós temos também os nossos anjos guardiões, temos os espíritos afins e amigos que sempre estão também procurando nos olharem, ok? Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados os nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam às circunstâncias de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Ou seja, como Aniceto esclarece, à medida que todos nós evoluímos, nós nos colocamos a cavalheiro da situação geral de todos os ambientes em que nos encontramos. Nós podemos frequentar, assim que tenhamos estes níveis de autodefesa, ambientes por de fato
com espíritos inferiores, inclusive com certos níveis de maldade, né? Porque no processo evolutivo, as faixas vibracionais dos espíritos mais adiantados, né, se sobrepõem à dos espíritos mais atrasados. A eficiência, a eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém pretendendo-nos a fraqueza de qualquer espécie. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque, asseverava ele, que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude de manifestações de injustificável receio. Os nossos medos perante os planos espirituais inferiores, né, não se justificam à medida que nós, com o sentido de estarmos praticando o que é correto, tendo vida com retidão e o bem, né, nós somos sempre bem amparados. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos, agora proporcionava-me carinhosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente a nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa a nossa colônia de nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a decisão da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples, e estupefato observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava tudo aquilo? De outras vezes visitara a minha cidade e o meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculo. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Como neste lar se instala uma oficina de nosso lar, e é necessário prevenir que este lar seja devidamente seguro para os espíritos da colônia de nosso lar ali trabalharem e se refazerem, né? Então, as faixas vibracionais impedem a entrada de quaisquer espíritos que não sejam admitidos àquela casa, né? E assim nós sabemos que nas casas nossas de oração, nossos centros espíritas, em toda e qualquer casa religiosa que verdadeiramente pratica-se a verdadeira oração e o sentimento sincero de amor ao próximo, de fraternidade, de harmonia, né? Estas instituições são dotadas de níveis de segurança que não permitem a entrada de quaisquer espíritos de ordem inferior. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são os nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou o hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Veja que não estamos tratando aqui de um centro espírita, mas uma casa fiel aos trabalhos cristãos. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto,
Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleos nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem, aparentando apenas 16 anos, um rapazote de uns 12 anos presumíveis, atento às cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente como figura central do grupo doméstico. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora dos seus 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte do tórax e do olhar das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que não me permitia sofrear minhas expressões admirativas. Aniceto designou a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, que é o anfitrião da casa espiritual. Mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. A nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou ao Aniceto em particular. Desculpe-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente imobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos ali se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos de modo especial e apresentou-nos com bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu, quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Nós estamos aqui numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-no num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, mas vai mais para de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosos em serviço da crosta. Faz 3 anos voltou ele, o Isidoro, para nossa esfera. E, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nessa casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela, vigilante e trabalhador fiel. Ou seja, os nossos merecimentos pela fidelidade ao nosso Mestre Jesus, a prática do bem e desinteressadamente, ao interesse pelo próximo nos âmbitos totais da caridade, né, faz com que obtenhamos certos, não é bem privilégio, mas certas condições pelas características de nós nos colocarmos nesta situação de pessoas que se interessam pela prática do bem, pela prática da moral cristã. E assim,
Isidoro e a esposa têm permanecido juntos, apesar dele estar desencarnado, né? Numa sintonia espiritual muito interessante. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidade nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação, assim como nós falávamos agora. Como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atender eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. E assim nós ficamos com este capítulo de André Luiz, né? Mostrando-nos que toda casa, instituição ou mesmo residência, né? Onde se pratica a fraternidade, a harmonia entre os seus moradores, a prática da prece constante, a prática do bem desinteressado, né? Erigimos assim nestas instituições e em nossas residências, né? Verdadeiros postos de trabalho para os bons espíritos aqui na Terra virem nos auxiliar. E assim nós ficamos neste capítulo e no próximo, dando continuidade a essa estada de Vicente André nesta oficina de nosso lar, nós vamos ver o culto doméstico apresentado por André Luiz nessa residência simples e humilde. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.